gostaria de ler um texto com vocês, para nós compartilhar a palavra do Senhor, que está no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel 37. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a sua vida, que o Senhor ministrou ao meu coração, e eu tenho certeza que Ele vai falar no seu coração também nessa noite. Ezequiel 37, o texto diz assim: A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: Filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: Ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberei que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem, como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se de todo o vale o barulho de ossos batendo um com os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: Filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: Assim diz o Senhor soberano: Ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele havia me ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram, e formaram um grande exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos como ossos velhos e secos. Não há mais esperança. Nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: Assim diz o Senhor soberano: Ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu sou o Senhor e falei. Feche os seus olhos, vamos elevar mais uma vez a Deus uma palavra de oração. Senhor, graças te damos, Pai, por essa noite, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela vida do Espírito em nós. Obrigado pelo dia, obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Senhor, abra os nossos ouvidos, Senhor, nos dê, Senhor, o Espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Cristo Jesus. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, estar atento à Tua palavra. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é um dos momentos de maior dificuldade do povo de Israel. O povo foi levado cativo para o exílio. Quando nós vamos ler toda a narrativa do Antigo Testamento, nós vamos perceber que houve um momento em que houve um tempo de um reino unido em Israel, onde Saul governou por 40 anos, Davi e Salomão, o filho de Davi, também governou o reino por 40 anos, e houve paz e estabilidade em Israel. Porém, quando Salomão termina o seu reinado, o seu filho Roboão faz algumas coisas que o povo não gosta muito. Então Deus divide o reino
em 2 tribos, agora já não há mais um Reino Unido, agora há 10 tribos no Reino do Norte e 2 tribos no Reino do Sul. 10 tribos no Império do Reino do Norte, onde a capital é Samaria, e no Reino do Sul, a capital Jerusalém. Nesse reino, onde havia 10 tribos, passaram-se 20 reis. 20 reis governaram Israel. Porém, desses 20 reis, não houve nenhum rei bom. Todos os reis foram reis ruins. Todos os reis maus, que conduziram o povo à idolatria, que conduziram o povo à desobediência. Na tribo do sul, em Jerusalém, também houveram 20 reis. Porém, 8 reis bons, 8 reis que fizeram o que agradava a Deus e agradava a lei de Deus. Nesse momento em que nós estamos lendo aqui em Ezequiel, no capítulo 37, o povo está sendo levado cativo para a Babilônia. Em 720, o reino do norte, das 10 tribos, a Assíria já havia invadido pela sua desobediência, pela sua idolatria. A Assíria havia invadido o reino do norte e levado cativo as 10 tribos. E as 10 tribos, elas desapareceram, porque a Assíria tinha um modelo de invasão que era de acabar com a cultura, acabar com a identidade do povo. Agora, nesse texto, Ezequiel é um profeta que está sendo levado cativo no reino do sul, pela Babilônia, pelo Nabucodonosor. Talvez você já tenha ouvido falar em Nabucodonosor. É um excelente nome, né, para a gente colocar entre os nossos filhos, né? Imagina, Nabucodonosor. Não, né? Deus me ataia, né, de colocar Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor invade o reino do sul e leva cativo. Em 3 cercos que ele invade Jerusalém, e no primeiro você vê Daniel sendo levado, depois você vê o profeta sendo levado. Então a Babilônia invade Jerusalém. E aqui nós temos uma palavra do profeta Ezequiel, que ele está trazendo uma promessa ao povo. Ele está trazendo um conforto ao povo que está lá na Babilônia. Aquele povo que era um grande exército, que era o povo de Israel, estava agora cativo pela Babilônia. Não havia esperança, não havia vida, não havia sonhos no coração de Israel. Quando nós lemos esse texto, eu encontro aqui algumas verdades que nós podemos aplicar para as nossas vidas. Nós podemos ver aqui alguns ensinamentos que o texto nos dá sobre esse período e como essas palavras de Ezequiel podem ser aplicadas à nossa vida. Então, a primeira verdade que o Senhor ministra ao meu e ao seu coração, diante desse contexto que nós lemos e que nós ouvimos aqui, é que só Deus tem as respostas que nós precisamos. Só Deus tem as respostas que nós precisamos. Quando nós começamos a narrativa, o Senhor está perguntando para o profeta: esses ossos podem voltar a viver? Podem ter vida novamente nesses ossos? E a palavra de Ezequiel é: Senhor, Tu sabes. Senhor, somente Tu sabes. Por isso, nós precisamos das respostas de Deus, da palavra de Deus. Porque a resposta mais óbvia, diante dessa pergunta do Senhor, se esses ossos poderiam voltar a ter vida, era não. Não, esses ossos não podem ter vida. A resposta mais óbvia seria essa. Diante dos nossos olhos naturais, diante daquilo que nós estávamos vendo, diante daquilo que o profeta estava vendo, nessa visão que o Senhor está mostrando para ele, a resposta mais óbvia era: não, Senhor, esses ossos não podem voltar a viver. Porém, o profeta, ele decide responder uma resposta correta e sábia. Senhor, Tu sabes. E essa resposta é um testemunho vivo da
obediência, da confiança e da dependência do profeta no poder de Deus. Senhor, só Tu sabes, eu não sei de nada. Diante dessa situação que está diante dos meus olhos, eu não sei. Eu me submeto ao Seu poder, eu me submeto à Sua soberania. E diante disso, eu levo de volta a pergunta ao Senhor. Só o Senhor sabe. Só Tu sabes, eu não sei de nada. Tu pode todas as coisas, Senhor. Nada é impossível para Ti. Porque quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de um Deus que é soberano, que governa todas as coisas, que sabe de tudo, que governa tudo com a Sua palavra, que tudo está debaixo de Sua palavra. Sabe, às vezes na vida, nós estamos diante de situações como o profeta, e nós nos encontramos cercados diante de situações que o Senhor está dizendo: ei, isso pode acontecer. E nós estamos dizendo: eu não sei, Senhor. Eu não sei para onde o Senhor está conduzindo a minha vida. Eu não sei. E aí nós vamos e desabafamos muitas vezes com a vizinha. Nós desabafamos lá com o ciclano, com o beltrano. Nós abrimos as nossas redes sociais e desabafamos nas nossas redes sociais. Ah, Senhor, por que a minha vida se encontra dessa forma? E aí a gente chora e chora nas redes sociais, estamos lá, nos vizinhos, na nossa melhor amiga, e o Senhor está esperando que nós venhamos a dizer para Ele: Senhor, eu não sei como a minha vida vai seguir a partir daqui, mas o Senhor sabe, o Senhor é poderoso para fazer esses ossos voltarem à vida. Eu confio em Ti, eu dependo de Ti. E Senhor, eu não sei das coisas, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas o Senhor sabe. O Senhor governa todas as coisas. Esses ossos eu não sei se eles podem voltar a viver. Eu não sei, mas Tu sabes. O Senhor pergunta para nós nessa noite: filha, pode o seu marido se render a Jesus? Filho, pode os seus filhos se voltarem à casa de Deus novamente? Filho, o seu casamento pode ser restaurado? Filho, a sua vida espiritual pode voltar a viver como já foi um dia? E nós constantemente estamos dando desculpas. Porém, o chamado de Deus nessa noite é dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu dependo de Ti, a minha vida está escondida em Ti. Eu não sei, esses ossos estão sequíssimos, eu não posso responder se pode ou se não pode, mas o Senhor pode dizer para mim se Ele pode ou não. Eu confio em Ti, a minha vida está em Ti, o Senhor está nos esperando a dizer nessa noite: Senhor, Tu podes. Confiar em Ti, confiar em Deus, colocar a nossa fé em Deus, tirar os nossos olhos da visão natural, daquilo que nós estamos vendo, que muitas vezes, sim, ela está caótica, sim, nós não vemos esperança, mas o Senhor nos chama para sermos como Jó, no seu capítulo 42, verso 2. Bem sei que tudo pode, Senhor. Bem sei que tudo pode, Senhor. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu venho dizer para você nessa noite: o Senhor pode fazer algo novo na sua vida. O Senhor está aqui nessa noite para transformar esse caos que existe na sua vida em uma história de alegria e de vida no Senhor. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe.
Senhor, eu não posso transformar essa situação, mas o Senhor pode. A minha fé está no Senhor, a minha confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Nós adoramos a um Deus vivo, presente e que se move no nosso meio. Que o Senhor possa nos encontrar dessa forma nessa noite. Senhor, eu confio em Ti, eu confio que o Senhor pode fazer todas as coisas. Eu dependo de Ti. No versículo 4 de Ezequiel 37, Deus vai dizer para o profeta: profetize para esses ossos. Saia da inércia. Saia do comodismo. Profetize. Ore. Interceda. Viva essa situação. Se coloque nela, viva ela intensamente e profetize. O Senhor nos chama a dizer: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Não é na minha palavra, não é na minha força que isso vai mudar, não é nas minhas estratégias que isso vai mudar. O Senhor está dizendo ao profeta: diga, ouçam a palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é criadora. A palavra de Deus, ela coloca em ordem o caos. Assim como era Gênesis 1:1, nós temos o Deus que tem no seu currículo, Gênesis 1:1, que quando tudo estava sem forma e vazia, Ele coloca em ordem todas as coisas. Deus e a sua palavra é poderosa para colocar em ordem todo o caos que existe na nossa vida. A palavra do Senhor, não a minha força, não as minhas estratégias. Deus coloca em ordem o caos das nossas vidas. Nós confiamos em Ti, Deus, porque o Senhor tem colocado em ordem todas as coisas pelo poder da Tua palavra. Ele está sustentando todas as coisas pelo poder da Tua palavra. Não há nada que não possa ser mudado, não há nada que não possa ser transformado pela palavra de Jesus. Por isso nós precisamos passar tempo com a palavra, nós precisamos estar cheios da palavra de Jesus, nós precisamos estar submersos na palavra de Jesus, para que quando as situações se levantarem contra nós, o que saia para nós, o que saia de dentro de nós, seja a palavra, seja o que Deus tem colocado em nós. Por nós estamos tão cheios da palavra de Deus, nós possamos liberar a palavra sobre as situações. Quando o seu filho às vezes chega lá em casa, tarde da noite, ao invés de você ir brigar, ir confrontá-lo, sabe? Você vai para o joelho. São batalhas quando o seu esposo estiver vivendo uma vida, sabe, que não condiz com o compromisso que ele fez com você. Você vai para o joelho e diz: Senhor, eu estou diante de Ti. Enche-me com a Tua palavra, para que quando eu estiver diante das situações, o que saia de mim seja a Tua palavra na minha boca, Jesus. Que o Senhor possa nos fortalecer nisso. Quando nós olhamos para Tiago, no capítulo 1, verso 2, Tiago vai nos ensinar a como lidar com as provações, a como nos sairmos e como vencer as provações da vida, como tratar as tribulações e as provações da forma correta. Tiago, no capítulo 1, verso 2, ele vai dizer assim: olha, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Grande alegria por passarem por grandes provações. Sabendo que a provação da fé
que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Entenda que essa aprovação que nós passamos é para que nós possamos sermos transformados à imagem de Jesus Cristo, para que nós sejamos perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá com mesquinhez. Ele retém sabedoria? Não. Ele dá com generosidade e sem reprovações. E ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O que Tiago está nos ensinando é que diante das provações, quando o caos estiver diante de nós, quando os ossos estiverem secos diante de nós, o que nós fazemos? Nós não devemos lidar com a sabedoria terrena, com a sabedoria de baixo, mas nós devemos buscar a sabedoria de Deus. Nós devemos ir a Deus e buscar a sabedoria de Deus para lidar com as situações, para vencer as provações, para passar pelas provações com a sabedoria de Deus. Por isso, há um lugar que nós podemos buscar sabedoria, e esse lugar é no Senhor. Nós podemos buscar sabedoria no Senhor de como vencer e passar pelas provações da nossa vida. Então, a primeira verdade é que só Deus tem as respostas que nós precisamos, e nós podemos buscar essas respostas em Deus, porque Ele é galardoador, Ele é generoso e nos dá sabedoria para que nós possamos vencer as provações da nossa vida. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. A segunda verdade que eu encontro nesse texto é que onde todos veem morte, Deus faz brotar a vida. Onde todos estão vendo morte, Deus faz brotar a vida. A imagem dos ossos secos e dos túmulos representa a condição de Israel, representa a condição desse povo, um povo sem vida, sem espírito, sem sentido, sem propósito, sem finalidade de vida. Eles estão cativos, eles estão na Babilônia, eles estão longe do seu templo, eles estão longe da sua pátria, eles estão sem esperança. E o que causou essa situação? O que os levou para a Babilônia? O que os conduziu à Babilônia? O pecado da desobediência, o pecado da idolatria. A idolatria conduziu esse povo para a Babilônia, por causa da sua desobediência, por causa deles terem virado as costas para Deus, por eles terem cavado cisternas rotas, cisternas que não retêm águas, por eles terem ido atrás de outros deuses, outros ídolos, outros amores. Eles viraram as costas para Deus, e o resultado da vida sem Deus, da vida no pecado, era o exílio, era o cativeiro babilônico. Israel havia sido uma nação idólatra, desobediente à lei. O pecado, meus queridos, é pior do que o sofrimento mais atroz, pois é a causa dos mais terríveis sofrimentos. É pior do que a morte, porque é a causa da morte. O pecado, ele é doce ao paladar, mas amargo no estômago. É agradável aos olhos, mas esconde o anzol da morte.
oferece as taças borbulhantes do prazer imediato, mas condena o pecador ao tormento eterno. O pecado, ele promete felicidade e traz desgosto. O pecado, ele promete liberdade, mas ele escraviza. O pecado, ele promete vida, porém ele nos traz morte. O Estado de Israel era por causa dos seus pecados. Porém, para nós hoje eu tenho uma boa notícia. A cruz é o lugar onde Deus vence a morte e o pecado. Embora nós não possamos nos livrar do pecado por nós mesmos, Cristo Jesus nos livra dos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de alguns pecados. Não, Ele nos purifica de todo o pecado. Eu tenho uma notícia para você nessa noite, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Se você está em uma situação por causa de um pecado que você cometeu, se você está em uma situação por causa dos pecados que você tem vivido, eu venho dizer para você, a graça de Deus para você nessa noite, a liberdade do Senhor para você nessa noite, há um benefício da graça do Senhor liberado para você nessa noite, é um acesso irrestrito à presença do Senhor Jesus. Por isso Paulo pode gritar em 1 Coríntios no capítulo 15, ele diz assim, no capítulo 15, verso 55, onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Onde todos estão vendo morte, o Senhor está soprando vida. O Senhor está fazendo brotar a vida nos nossos corações nessa noite. O Senhor está aqui nessa noite trazendo vida onde havia morte. O Senhor está aqui nessa noite trazendo vida aos corações secos. Se o seu coração precisa de vida nessa noite, o Senhor está aqui para derramar vida sobre os nossos corações. Vida, vida abundante do Senhor. Onde todos estão vendo morte, o Senhor está derramando vida, uma vida abundante. E a vida abundante não é uma vida com a ausência de problemas, mas é uma vida plena do conhecimento do Filho de Deus sendo gerado em nós. Talvez você olhe para a sua vida e diga assim, pastor, só há morte na minha vida. Os meus sonhos, pastor, morreram. Os meus planos morreram. A minha família, eu já cheira mal. Já não há mais vida, eu não tenho mais alegria de viver. O Senhor está aqui nessa noite dizendo, ei Lázaro, venha para fora. Eu tenho o poder de trazer de volta à vida aqueles sonhos, aqueles planos que estavam
mortos. Ei, deixa eu dizer algo para você. Você não precisa de autoajuda. E essa mensagem não é uma mensagem de autoajuda. Você precisa da ajuda do alto para a sua vida. Você precisa da vida de Deus na sua vida. Você precisa abandonar a sua vida e viver a vida de Jesus vivendo em você, para que você possa desfrutar da alegria completa, do prazer completo. Israel estava sofrendo, Israel estava vendo os ossos secos, mas onde o profeta e aqueles que estavam ao redor viam ossos, o Senhor estava vendo vida, o Senhor estava trazendo vida, porque o Senhor é soberano para soprar vida aos nossos corações. Ele traz vida ao coração angustiado. Oh, irmãos, eu creio nesse evangelho. Eu creio no poder da palavra de Jesus, porque Ele trouxe vidas a muitos corações. Eu sei onde eu estava. Você talvez sabe onde você estava sem vida, perdido no pecado, mas você sabe que Ele te encontrou, que Ele foi ao teu encontro e te livrou da morte. Por isso os olhos precisam estar focados no autor da vida. Poderosa palavra de vida, Jesus traz vida e vida à abundância aos nossos corações. Glória a Deus por isso. A terceira verdade que eu encontro nesse texto é que somente o Espírito de Deus pode fazer reviver em nós a esperança. Nós falamos um pouco aqui hoje sobre a esperança. O pastor Aguinaldo, quando subiu aqui, falou sobre isso. Nós cantamos sobre a esperança. Porém, somente o Espírito pode fazer reviver em nós a esperança. Não havia esperança em Israel. Eles estavam exilados, eles estavam longe da sua pátria. Eles estavam sem perspectiva nenhuma de voltar a Jerusalém, porque eles estavam em terra estranha. Eles estavam sendo escravos. Porém, olha como eles estão. Ezequiel no 37, no verso 11, diz assim, então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eles dizem, os nossos ossos estão secos, nós perdemos a nossa esperança, nós fomos exterminados. Porém Deus faz duas promessas ao povo. Verso 12, portanto profetiza e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. 14, porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão, eu o estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor, e falei, e eu o cumprirei, diz o Senhor. Deus faz duas promessas, uma promessa de restauração completa, uma promessa da restauração do indivíduo e de restauração à terra. E Deus faz também a promessa de que o Espírito de Deus estaria vivendo neles. Quando nós olhamos para o Salmo 137, nós vamos entender um pouco mais como está o coração do povo de Israel, vivendo na Babilônia. Salmo 137, sem esperança alguma, sem perspectiva alguma, olha como eles estão. Salmo 137, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres.
dizendo: cante para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Eles estão em uma crise de apatia, assentados, uma crise de apatia. Eles estão em uma crise de melancolia, eles estão chorando. Talvez você se encontra nesse lugar de choro, uma crise de nostalgia, lembrando de Sião. Acabou a celebração do povo, acabou a música. Imagina viver sem música, viver sem canções. Acabou a alegria. Como cantar? Ei, você pode dizer: como que eu vou cantar nesse lugar que eu estou vivendo? Como que eu posso viver? Como que eu posso me alegrar? Como que eu posso ser alegre, viver uma vida abundante nesse lugar que eu estou vivendo? Mas o Senhor estava dizendo: olha, a esperança está germinando, a esperança está nascendo em meio ao caos, a esperança está sendo restaurada, o Espírito vai voltar a viver no corações de vocês. Eu vou restaurar vocês, eu vou restaurar a vida de vocês, eu vou restaurar a pátria de vocês, eu vou colocar o meu Espírito vivendo dentro de vocês. A esperança está nascendo, a esperança está germinando em meio ao sofrimento e ao caos. A restauração do Espírito vivendo em nós e por nós. Por isso nós não vivemos sozinhos. Nós temos um Deus presente em nossos corações. O Espírito de Deus vivendo conosco. O Espírito que é o Consolador, o Espírito que está nos confortando nos momentos de tristeza, nos fazendo lembrar que nós temos uma esperança maior, nos fazendo cantar, como diz João no Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem: vem. Há um cântico junto com o Espírito dizendo: há uma esperança. Nós não estamos perdidos, nós não estamos entregues ao pecado, nós não estamos entregues à morte, nós temos uma viva esperança. Jesus Cristo há de vir, há de rasgar os céus e vir ao nosso encontro. Por isso Pedro vai dizer, na sua primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 3, Pedro diz assim: bendito seja o Deus e Pai, bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, o Espírito nos regenerou, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelado no último tempo. Deus nos regenerou pelo Espírito para uma viva esperança para uma herança que não pode ser destruída, uma herança que está sendo guardada por Deus. Uma viva esperança nos tira da inércia, uma viva esperança nos tira da apatia, uma viva esperança nos tira do comodismo, uma viva esperança nos tira da religiosidade, uma viva esperança nos faz viver mais do que domingo a domingo, de um culto a outro culto.
nos faz viver segunda a segunda, uma firme expectativa e uma firme esperança de que Jesus está governando todas as coisas e que breve Ele voltará para nos buscar. Uma viva esperança acorda todas as manhãs dizendo: Jesus, eu te amo, Jesus. O que o Senhor está me chamando para fazer nessa semana? Eu estou comprometido com a tua graça, com o teu propósito. Uma viva esperança. Às vezes nós vivemos uma vida tão letárgica, sabe, uma vida espiritual, vocês me perdoem, vivemos uma vida espiritual tão medíocre, porque a nossa esperança está no carro que nós vamos comprar amanhã, porque a nossa esperança está na casa que nós vamos trocar, porque a nossa esperança está no nosso salário melhor, porque a nossa esperança está num casamento, porque a nossa esperança está nessas coisas terrenas. E eu vou dizer algo para vocês: todas essas coisas são muito boas, são bênçãos, são presente de Deus para nós. Nós nos alegramos quando o Senhor nos presenteia com algo. Porém, meus queridos, a nossa viva esperança precisa estar em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aviva no Senhor nessa noite, aviva a esperança nos nossos corações nessa noite, aviva, Senhor, no meu coração, a esperança nessa noite, a expectativa de ver o Senhor face a face, uma viva esperança. No texto, o que era impossível ao homem é totalmente possível para Deus. Romanos, capítulo 12, verso 12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Se a esperança parecia escapar por entre os dedos, se a esperança parecia escapar durante os dedos daqueles israelitas, e o desânimo não proporcionava saída alguma, o Espírito de Deus soprava, restaurando todos eles de forma completa e os enchendo com o Espírito Santo de Deus. Deus está plenamente vivo e ativo para restaurar vidas e a esperança do seu povo. Deixa eu dizer algo para você: enquanto tem vida, há esperança. Enquanto os nossos corações pulsam, enquanto os nossos pulmões enchem de ar, há esperança. Há esperança para as nossas vidas. Deus é poderoso para mudar toda a história, para transformar ossos secos em vida novamente. Nada está perdido. Deus muda a nossa sorte. É Deus quem muda a nossa sorte. Paulo, em Romanos, no capítulo 15, ele vai dizer, no verso 13: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz. E o Deus da esperança, doxa, encha o coração de vocês de alegria e paz, na fé que vocês têm, para que vocês sejam ricos de esperança, no poder do Espírito Santo de Deus. Não deixe que a esperança se apague no seu coração. Mantenha viva a esperança de Cristo Jesus.
porque mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às provações da vida, Ele está nos conduzindo para uma viva e preciosa esperança. Irmãos, nós precisamos de um avivamento. Meu coração, nós precisamos de um avivamento. E esse avivamento, ele pode ser na nossa comunidade. E glória a Deus se ele acontecer na nossa comunidade. Esse avivamento, ele pode ser na nossa região. Glória a Deus se ele acontecer na nossa região. Esse avivamento, ele pode ser nacional. E glória a Deus se ele acontecer nacionalmente. Mas eu venho dizer para você, eu e você precisamos de um avivamento individual. Por isso nosso clamor nessa noite precisa: Senhor, aviva o meu coração. Aviva, Senhor, o meu coração. Aviva, Senhor, traz vida novamente ao meu coração. Senhor, um dia eu já te amei, um dia eu já vivi na tua presença intensamente, mas Senhor, eu não sei o que aconteceu, as circunstâncias chegaram e me levaram para um lugar de apatia, mas Senhor, aviva a esperança no meu coração, aviva-me, Senhor, traz vida novamente para que os meus olhos voltem a brilhar por amor a Jesus. Aviva-nos e nós seremos avivados. Eu termino com o Salmo 126. O Salmo 126 descreve a alegria e a gratidão do povo de Israel ao retornar do exílio da Babilônia, com a restauração de Sião e a cidade de Jerusalém. Olha o que diz os Salmos 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, não há mais tristeza, não há mais angústia, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. Aleluia! Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilos ceifarão. Aleluia! E quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia, aleluia, a vida de Deus para nós nessa noite. Fica de pé, meus queridos. Aleluia, aleluia.